Olá, que bom ter você aqui com a gente. Nós somos a Juventude Livre da D-Cidade aqui em Fortaleza. Esperamos que através deste podcast você seja edificado para a glória de Deus. E aí, Juventude Livre, eis aqui mais outro Papo Livre saindo para vocês na forma do episódio número 18. Este que vos fala é o Willy Rocha e hoje nós temos aqui um convidado que vai contribuir muitíssimo para a nossa edificação. Nós vamos conversar sobre hombridade e eu vou deixar ele se apresentar aqui para vocês. Primeiramente, nosso convidado. Dá licença aqui, Luiz, porque você já é de casa. E aí, pessoal, sou o Rodrigo, né? Estou hoje trabalhando, a gente serve aí na Juventude, no Livre Voz, é um prazer estar com vocês. Já sou casado, pai, né? Daqui a pouco tá nascendo e é um prazer aqui estar conversando sobre hombridade, algo que eu gosto bastante, né? Que eu acho que nós, homens, hoje precisamos realmente discutir cada vez mais. Sim, verdade. Antes de mais nada, antes de começarmos essa conversa aqui, meninas que estiverem nos ouvindo, nós não estamos segregando vocês, ok? É porque a gente tem que fazer uma coisa por vez e sintam-se à vontade para ouvir esse podcast também, sejam edificadas, todos devem ouvir e aproveitar e tirar boas lições aí do que Deus tem a falar. Eu acho, inclusive, que as meninas deveriam escutar esse podcast, porque aqui elas vão entender o que é um homem de verdade, né? Que esse, inclusive, é o nosso assunto de hoje. Então eu acho que as meninas são mais do que muito bem-vindas a escutar esse podcast. Afinal de contas, você, principalmente que está solteiríssimo aí, procurando o seu varão valoroso, o seu vaso caro, você tem que procurar alguém que seja um homem de verdade, né? E você, rapaz, que está nos ouvindo, primeiramente esse episódio é para você. Aproveite e se inspire nas lições do nosso convidado de hoje aqui, do que ele vai trazer. E é interessante, Luiz, porque a gente está aqui sendo edificado em primeira mão, né? Exatamente. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui aprendendo muito mesmo. Ainda mais que é ao vivo, né? Mas enfim, gente, sentem aí, apertem os cintos e se preparem, rapazes, para levar boas exortações. Vamos iniciar nosso podcast. Seguinte, gente, a gente já falou, nosso querido convidado Rodrigo aqui. Ninguém melhor para falar sobre hombridade aqui com a gente do que nosso lenhador. Eu sempre brinco com o Rodrigo porque ele tá sempre estiloso com uma roupa xadrez, camisa xadrez aí, a coisa mais linda. Eu gosto também, acho massa. Mas eu falei brincando, mas já puxando isso como gancho, é interessante como esse estereótipo, por exemplo, o estereótipo do lenhador, né? É um cara forte, um cara macho man ali, né? É másculo mesmo. Isso. E existem muitos estereótipos. Macho alfa, né? O macho alfa. E existem muitos estereótipos, né? A depender da cultura, a depender da sociedade, a depender do tempo mesmo em que se vive, existem vários estereótipos do que é um homem, né? Vários padrões de masculinidade. Mas a gente sabe que existe um padrão de masculinidade, né? Só que antes da gente falar sobre o nosso padrão, eu acho interessante a gente comentar sobre esses padrões errados. Porque existe realmente, ao meu ver, um problema quando a gente tem tanto um extremo muito masculinizado como um homem pouco masculinizado, se alguém pode dizer assim. Isso realmente é muito verdade, principalmente nos dias de hoje, né? A gente vê extremos em tudo que a gente tem visto, né, na nossa vida, né? A gente vê na política, seja na religião e nos homens, né, onde a identidade vem se perdido ao longo dos tempos, a gente tem visto isso se perder para os extremos também, né? Além do extremo de o cara querer ser um machão demais, também tem um cara que não é machão demais, né? Então, acho que não é isso que Deus não nos chama para isso, né? Na verdade, o Senhor quer equilíbrio na nossa vida, né? E nós temos um modelo a seguir. Então, tudo que o Senhor pede para nossa vida como homem, né, em Cristo, é ter equilíbrio. Seja na nossa forma de falar, seja na nossa forma de agir, de se expressar, de amar, de servir ao Senhor, nos nossos relacionamentos. Então, tudo, eu acho que o ponto-chave aí é a questão de equilíbrio, né? Fugir dos estereótipos e se focar no nosso modelo de homem, né?
que é Cristo. Verdade, verdade. Pode até ser, assim, bem batido, né? Chover no molhado, a gente dizer o nosso exemplo é Cristo, o nosso exemplo é Cristo. Mas Exato. você quer que a gente fale outra coisa? Né? O exemplo de masculinidade ideal, conforme a medida que Deus quer, é Cristo. Não tem para onde fugir. Isso, isso. E o contexto de hombridade é justamente isso, né? Quando a gente aborda contexto de hombridade, a gente pode trazer um sinônimo simples. Hombridade, né? Que nem o Adrian Cole fala no seu livro, né, de homem ao máximo, para os homens aí que querem ser homem ao máximo. Recomendo ler esse livro, fazer esse curso. Mas ele fala, né, que hombridade é sinônimo de semelhança a Cristo. Ponto. Cristo é o nosso modelo. Hombridade é semelhança a Cristo. E nesse livro, ele tem um colega, né, que é um Dr. Britton, que é um médico e amigo dele, pastor, que fala, né, que ser do sexo masculino é questão de nascimento, né? Mas ser homem é questão de decisão. Então, é Olha aí. muito forte quando a gente escuta isso, né? Para nós Sim, homens. Então, assim, ele faz analogia de com o agricultor, né? Que ele espera, por exemplo, colher figos em uma figueira ou uma laranja, né? Numa laranjeira. Da mesma forma, o Senhor ele espera ver frutos na nossa vida, que nossa vida dê frutos. E na vida do homem, um desses frutos é o fruto é hombridade, né? Então, Deus colocou esse espírito, né, em nós, né? De homens. Nós somos homens, né? Por nascença, né? Enfim, nós somos homens, mas por decisão nós devemos também ser homens. sim. E esse fruto que Deus espera, né, da gente é a hombridade. Então, se a gente não der esse fruto, como a palavra do Senhor fala, né? Corta e lança fora. E ninguém quer ser cortado, né? Ninguém quer. Porque né, Ninguém o quer. lenhador tá aí pra isso, né? Mas é interessante mesmo, ó, uma coisa que ficou muito forte, que você falou até agora para mim, foi a questão do equilíbrio. Porque, realmente, olha, a gente tem as tendências, né? No Sim, momento você quer equilibrar a sua... porventura, uma pessoa tem uma falta de masculinidade, ele é muito esquivo ali nas responsabilidades como homem, enfim. E aí a tendência é você esticar a baladeira pro lado oposto, né? Só sim. que aí acaba entrando em um mal oposto, mas que ainda é mal. A gente vê tantos problemas aí na sociedade, né? E o machismo que a gente tá tão em voga ser comentado e é certo ser comentado porque é uma coisa errada, né? Sim. É interessante porque nos tempos antigos, principalmente assim dos nossos pais, nós podemos ver que esse padrão era mais forte, né? Então, como é Uhum. que era o cara que era considerado um homem de antigamente, né? O macho. Era o cara que bebia, tinha muitas mulheres, né? Era bruto, não respeitava, era autoritário. Então, era esse Sim, padrão, né? Quantas vezes nós não vimos pessoas dando esse exemplo, né? Ou então, próprias crianças da época, junto com os homens mais velhos, já viam esse padrão, né? Então, por isso. isso que falamos dessa nossa geração, né? Que é um dos padrões que nós não devemos aceitar esse padrão, né? Trazendo mais para esse extremo da brutalidade, né? O Senhor ele quer equilíbrio para nossa vida e cada vez mais nós devemos ser parecidos e semelhantes com Cristo. E o Cristo é o melhor modelo para tratar esse exemplo, né? Porque até na Bíblia mesmo nós vemos, enquanto o Senhor Jesus, ao mesmo tempo, ele tratava as criancinhas, né? Com bondade, através das suas curas, né, através de amor, através das suas palavras, o amor que Cristo representava, né, para todos nós. Em contrapartida, né, também nos cambistas aí no templo, quando foi preciso expulsá-los, o Senhor também teve uma atitude mais firme, né? Então, ao mesmo tempo que o Senhor ele foi amoroso, afetuoso, ele também é firme. E nisso a gente consegue perceber, né, um equilíbrio no caráter de Cristo. E é justamente esse equilíbrio que o Senhor quer para a nossa vida. Né? Um equilíbrio onde muitas vezes nós, como os homens, né, somos vistos em posições que nós temos que ter uma certa firmeza, né, e ao mesmo tempo tudo tem que ser em amor. Tudo tem que ser em amor, porque senão nós perdemos a nossa razão, fugimos algo do caráter de Cristo e nisso nós não seremos semelhantes a Cristo. Né? Perfeito, perfeito. Eu acho lindo demais esse equilíbrio em Cristo, porque às vezes o pessoal fica dizendo assim, Jesus é manso, realmente, Jesus é manso e humilde de coração, né? Mas o pessoal se apega nessa palavra como se Jesus fosse fraco, Sim. mas não é. Se você for ler Apocalipse 19, você tem a imagem do mesmo Jesus, da mesma pessoa, do mesmo Filho de Deus, só que agora ele vem
ele vem com juízo, na verdade, né? É um guerreiro. E então tem esses dois momentos, né? Eu acho muito massa isso que você colocou, é só reforçando aí, né? Mas esse equilíbrio, ele realmente é essencial e a gente encontra perfeitamente em Cristo. Muito lindo. É interessante essa questão que vocês comentaram, né? Das gerações, né? Das famílias. Geralmente o pai, quando ele era muito bruto, ele produzia dois tipos de filhos. Ou o filho que se espelhava e era bruto também, e acreditava que o padrão era esse, né? De beber e pegar muitas mulheres, né? Não ter um relacionamento fixo, né? Ah, eu caso e depois eu descaso e caso de novo com outra mulher e eu, enfim, vivo a vida que é adoidada. Ou ele produzia homens que se sentiam fracos e que dependiam da força e da brutalidade daquela figura masculina, né? Para ter tudo. Então, Sim. esse tipo de homem, ele sempre produzia os dois extremos. E o equilíbrio é muito importante, eu vejo que o equilíbrio é muito importante, porque não concordo muito com a frase, mas há uma frase que uma vez eu li que diz mais ou menos assim, né? Homens fortes produzem tempos bons, e tempos bons produzem homens fracos, e homens fracos produzem tempos ruins, e homens ruins produzem homens fortes. E a gente vai ficar passando por esse ciclo o tempo todo? Não necessariamente. Se depender de nós e buscarmos o equilíbrio que encontramos em Cristo, não necessariamente a gente precisa produzir homens fracos que vão produzir tempos ruins, né? Quando a gente encontra esse equilíbrio em Cristo, isso é muito bom, porque a Massa. gente não precisa de produzir homens fracos, não vão existir mais homens fracos, né? O problema nisso tudo é o nosso pecado. O pecado Isso. entra aqui e aí acaba que a gente tem esse ciclo por completar, né? É interessante porque o que realmente produz os tempos ruins e os homens fracos é o pecado. São as falhas de caráter, né? E as falhas de caráter e o pecado, eles são redimidos e curados em Cristo. E em adotar o padrão de Cristo. Isso. E mesmo assim que a gente não tenha tido bons modelos na nossa vida, né? Isso não é desculpa para a gente manter esses padrões, né? Nunca é Uhum. tarde para a gente aprender realmente o que é ser homem em Cristo Jesus como modelo, né? E se transformar naquele homem que Deus quer que a gente seja, né? Então, assim, nós devemos, como homens, cada vez mais buscar ser uma pessoa saudável, um homem saudável, inspirado em Cristo Jesus, porque a sociedade vem poluindo, né, moralmente o que é o conceito do homem, né? Vem desvirtuando o que é o conceito do homem cada vez mais. E isso vem se enraizado até mesmo na nossa mente, se a gente não ter esse cuidado, e muitas vezes podemos nos ver tendo atitudes que não condizem com o caráter de Cristo, né? E principalmente quando nós entendemos esse problema e não assumimos o nosso papel. Então, muitas vezes a gente sabe dos nossos problemas, dos nossos defeitos, não assumimos o nosso papel, e isso é pior ainda, porque a gente acaba se omitindo, né? Uhum. Então, principalmente se a gente se omite, quando alguém se omite, né, alguém acaba preenchendo esse espaço, né? Então, quando o homem é omisso, e se ele entrar, por exemplo, num casamento, muitas vezes quem acaba ocupando esse espaço de homem se faz necessário a mulher. A mulher, às vezes, acaba precisando empreender mais forças para agir em determinadas áreas onde o homem está sendo omisso. Mas isso não é papel dela, né? O Senhor te Sim. chamou para exercer o seu papel, né, dentro do casamento, né? Quando ambos entram num casamento, cada um tem seu papel bem definido, que o Senhor estabeleceu, e não é saudável, né? Que cada um realize o papel um do outro. Então, acaba que isso foge um pouco do que o Senhor planejou, né, para o casamento, já entrando um pouco na questão do casamento que eu falei, mas não é o que o Senhor quer pra gente. A gente não pode ter essa perda da identidade, simplesmente deixando de assumir o nosso papel. Muitos não fazem isso porque sabem que exigem sacrifícios, né, mas um homem que não está disposto a fazer sacrifícios, né, já não tem tanto esse caráter de Cristo, né? Quem é um melhor exemplo do que Cristo que sacrificou por nós, né? Sim, sim, sim. Tem uma frase, quando vocês estavam comentando, que eu lembrei, né? Que Martin Luther King, o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? Então, É uma missão, né? é uma missão. A omissão é um problema seríssimo. Quando o homem ele se omite realmente, né? A gente vê que a mulher ela tem que assumir esse papel e aí cria muito do que a gente tem hoje, né?
mulheres que se acham totalmente independentes, né? Que se veem totalmente independentes e que pensam assim, por que eu vou precisar de um homem se eu posso e já consigo suprir tudo que eu preciso? Pior ainda, quando elas entram dentro do casamento, muitas das vezes acabam gerando até mesmo amarguras, né? Porque o cara que, por exemplo, não assume o seu papel e a mulher acaba tendo que assumir, por exemplo, até mesmo um papel quase que de mãe, né? Então, por exemplo, guarde suas roupas, vá tomar um banho, vá fazer aquelas coisas da casa, por exemplo. Porque simplesmente o cara não assumiu o seu papel de homem, né? De estar ali juntamente também nessa vida a dois. E aí ela acaba, por exemplo, se tornando duro com o marido, por exemplo, não gosta daquilo que ela já se tornou, por exemplo, começa a evitar, começa a ter conflitos dentro do casamento, já não começa a ser algo saudável, e aí vem a bola de neve, né? E essa bola de neve vai se tornando cada vez mais em coisas mais perigosas. E isso acontece tudo quando o homem não assume sua responsabilidade, principalmente perante a sua família, né? E aí muitas vezes o cara erra mais ainda porque ele começa a não assumir seus papéis e começa a focar na sua própria satisfação, né? Vivo ali no lugar dele, vou trabalhar, vou prover, de resto eu não quero cuidar. E aí começa a focar na sua própria satisfação, vai ter, por exemplo, seus brinquedos, vai ter seus entretenimentos, e muitas vezes isso vai ser primordial, né, prioritário na sua vida do que, por exemplo, nutrir sua família, né? E aí a gente entra em muitos outros contextos, muitas outras seriedades, mas na verdade não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós atinjamos realmente o nosso máximo de potencial de homens, né? Mas isso vem através de uma vida de obediência a Deus, né? E através de uma vida de obediência a Deus, aí é onde que o Senhor desenvolve o nosso caráter, desenvolve a nossa personalidade, desenvolve o nosso talento, dia a dia nos ajudando. E dentro de uma responsabilidade todas que nós assumimos, o Senhor está ali para nos ajudar a desenvolver, e a gente vai se tornar realmente aquilo que é o homem, né? Que o Senhor espera que nós nos tornamos. Sensacional. Ó, Jesus, o nível do sucesso de Jesus é medido pelo nível do esvaziamento dele, de si mesmo. Isso não é uma frase minha, é uma frase do Marco Teles. Mais uma vez, Marco Teles entrando aqui nas conversas, né? Mas está lá em Filipenses. Tem de vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, né? E é interessante porque... Filipenses 2, né? Isso, Filipenses 2. Quando a gente é convidado e encorajado, não. A palavra é, na verdade, animado por Deus a perseverar e até chegar a ser a estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo, mais uma vez. E as características dele é justamente esse esvaziamento, essa falta de orgulho, né, essa falta de justiça própria, mas essa vontade de colocar os outros como superiores a si mesmo, cumprir as suas responsabilidades para servir os outros. E por que eu estou falando isso? Porque é o centro da mensagem que o Rodrigo falou agora, sobre o casamento. Se o cidadão ele não consegue se colocar a sua esposa acima de si mesmo, ou as necessidades da sua esposa ou do casal como um conjunto acima das suas próprias necessidades, ele não está sendo como Cristo, né? E aí começa, como você falou, esse ciclo vicioso ali, essa bola de neve que vai aumentando, 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 puxando cada vez mais problemas, enquanto que o que Deus expressamente disse para que a gente fizesse foi esvaziar-nos de nós mesmos e pensar no conjunto, pensar na necessidade do outro, né? Um texto que eu gosto muito, que eu acho lindo mesmo, é lá de Efésios 5, quando Paulo vai começar a dar instruções para várias pessoas, né? Para os servos, para as mulheres, para os homens, e aí quando chega na parte dos homens é que é punk mesmo. Vós, homens, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Aí você acertou, o cerne da questão. Como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela, né? Aí tem toda a continuação, mas esse é o central ali. Se Cristo foi capaz de morrer pela igreja e se entregar por ela para mantê-la purificada, como diz o texto, o marido deve ter observar esse princípio e estar disposto a pô-lo em prática ali, né? É interessante que a gente pode traçar, antes do Rodrigo complementar, né? A gente pode traçar até um paralelo nisso com a questão do marido se entregar, né, pela esposa. Não necessariamente morrer, né? Tipo, morrer fisicamente, mas morrer às suas vontades, né? Se a gente pega e traça um paralelo com a parábola da semente, né? Quando Jesus fala ali que se a semente não morre, ela não cresce, não dá fruto, do mesmo jeito esse nosso relacionamento, né? Se a gente não se
não morre para nossas vontades, o nosso casamento, né, o casamento, ele não frutifica, né, ele não dá frutos, ele não cresce. E é isso que a gente tem que ter em mente, né, nós homens, que a gente precisa abrir mão dessas nossas vontades, abrir mão desses nossos desejos, que muitas vezes são pequenos, né, e muito, muito menores do que o desejo bem comum do matrimônio, do casamento. E assim, quando a gente entra nesse contexto do casamento, cara, é algo lindo. Você vê que realmente é só o Senhor mesmo para fazer isso, né? É um plano do Senhor, realmente. E aí, nos dias de hoje, a gente entra com alguns conflitos justamente nesse cerne dessa questão, pela falta de entendimento. Por exemplo, como a gente dá o exemplo que você falou, que o homem, né, ele está como Cristo está para a igreja, né? Então, muitas vezes, o homem não entende a seriedade do papel dele. A seriedade do papel dele. Muitas vezes se foca, né, no que a gente diz hoje, né, trazer esses conflitos, né, trazer polêmicas somente no papel da mulher, e muitas vezes o pessoal só se foca naquele papel de submissão, né, que é uma polêmica toda. Sim. E muitas vezes é disturpado o que a gente quer falar, né? Submissão, na verdade, muitas vezes a gente, até que a gente, quando vai dar os cursos de noivos, ou até no MMI, o pessoal do Casado para Sempre gosta muito de utilizar esse termo, que a gente fala de submissão, é sob a missão, né? Então, quando uma mulher está, um homem, né, está sob a missão de Cristo, é muito fácil, né? É mais fácil a mulher estar sob a missão do homem. Quando o homem está em Cristo, tudo está em Cristo. E aí, se a gente quer trazer a seriedade, né, da mulher estar sob a missão do homem, e o homem, que tem que ser como Cristo amou a igreja, a seriedade que é um papel muito mais difícil, porque nós temos que realmente se sacrificar, né? Tudo isso que o exemplo de Cristo. E o Senhor lhe deu as capacidades para homens e mulheres de formas diferentes dentro do casamento. Mas elas não são para afastar um ao outro, né? Para causar essa intriga. E sim, dentro do casamento, ambos se complementam, né? Então, o homem, ele sim é chamado para ser um líder, mas um líder em amor, um líder que ama e serve dentro do casamento, né? Se sacrifica como Cristo amou a igreja. E muitas vezes o cara não percebe a seriedade disso. A seriedade de você realmente ser semelhante a Cristo, como Cristo amou a igreja. Você fazer tudo por sua família, você realmente se sacrificar por sua família. E a gente pode entrar depois nos papéis que a gente pode detalhar melhor, mas que são muitos, né? E aqui a gente está falando dos homens, mas é isso exatamente o cerne da questão que nós devemos ter. Da mesma forma que Cristo amou a igreja, nós devemos ser da mesma forma para a nossa esposa, né? Sim, sim. E é interessante porque esse texto, como vocês dois, o Rodrigo e o Luiz, colocaram aqui, quando Paulo diz que é como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela, é um princípio ali. Ele não está falando necessariamente só sobre você estar disposto a morrer ou dar a vida, literalmente, por aquela outra pessoa, mas está falando sobre você se esvaziar e cumprir o que tem que ser cumprido, mesmo com o dano próprio, né? É um princípio ali. É engraçado, Willi, que, tipo assim, se a gente for levar nesse conceito de se sacrificar, muitos homens não se atentam num detalhe que é importantíssimo. Às vezes, até hoje, eu ainda fico surpreso quando eu vejo, às vezes, algum homem que fala que fica surpreso quando vê a mulher falar, né? Que se sentiu, se a gente for trazer para a questão do protetor, né? O homem que o papel do homem ser protetor. Então, muitas vezes, tem cara que se sentem surpresos ainda quando vê a mulher falando, né? Que se sentem mais cuidadas, amadas e protegidas quando vê um homem, quando ele está, por exemplo, orando por elas, aí ensinando, né? Cuidando delas realmente em oração, por exemplo. E não, às vezes, em atos de serviços, em presentes e tal. E isso não deixa de ser um protetor. Você orar para sua esposa é um ato de cuidado, é um ato de proteção. Você cuidar dela, você realmente entrar na questão de ser o sacerdote do lar também é um cuidado. E muitas vezes o cara, por exemplo, quer só fazer um ato de serviço, né? Por exemplo, vou cuidar, vou acompanhá-la em um canto que possa ser perigoso, vou dar um presente, vou tentar fazer algo a mais aqui dentro de casa. Não, tudo isso tem que ser feito, claro, é muito bom, mas nós não podemos deixar também de falar sobre o cuidado, ou seja, é nosso papel também orar por nossa esposa. É claro, nosso papel é ser sacerdote,
da mulher também. Então, tudo isso é cuidado. Então, hoje ainda fico impressionado quando eu vejo, principalmente homens que não se atentam nisso. E muitas vezes as mulheres se sentem até mais amadas quando tem essas ações para com elas do que muitas vezes com presentes, né, com outros tipos de ações, de serviços, etc. Mas, assim, se a gente for falar, por exemplo, dos papéis dos homens aí, vocês estão prontos aí para anotar? Separei alguns aqui que eu já vinha orando ao Senhor e também tudo que a gente já tem. Até gostaria de falar alguns, porque muitas vezes a gente passa de ser despercebido e esquecemos, né, do quanto é importante, qual é o nosso papel de homem, com hombridade, realmente, né? Hombridade muitas vezes também pode ser levado em consideração o conceito de estar com os ombros juntos, né? Estar de ombro a ombro, né? Aquela questão, por exemplo, o time de rugby, né? Que o pessoal às vezes fica de ombro a ombro, fazendo a força ali e juntos se tornam mais fortes também. É de homens fortes nos dias de hoje, né? Firmes para ajudarem um ao outro. Mas se a gente for trazer em hombridade, trazendo como a imagem de Cristo, né? Como nosso melhor exemplo, qual seria o nosso papel de homem, né? Então, o livro de Lucas, se a gente for tentar ver, a gente consegue vários versículos que trazem muitas coisas do caráter de Cristo, que faz parte do nosso papel de homem. E eu queria citar alguns e vou dizer alguns versículos, mas para a gente ser um pouco mais prático, qualquer coisa eu falo só a passagem dos que eu separei aqui, tá bom? Então vamos lá. Jesus, ele representa o papel do homem, né? Então, tudo isso a gente consegue encontrar no caráter de Cristo. Um dos caráteres de Cristo é o quê? Ele tranquiliza, né? Então, em Mateus 28:20, quem quiser dar uma lida, então ele tranquiliza. Então, é nosso papel de homem também trazer essa tranquilidade, seja para os nossos, quem está sob nossos cuidados, né? Seja o filho, seja a esposa, enfim. Então, o Senhor te chama para isso, para ser realmente um ponto de conforto, para tranquilizar, né? O segundo ponto, que ele conforta, né? Então já meio que se assemelha em Mateus 6:34. Então é nosso papel. O papel do Senhor Jesus, quantas vezes nós não vimos o Senhor Jesus confortando, né? O coração com várias palavras, sabedoria. Ele exorta, em Lucas, como eu falei de Lucas, a gente consegue várias passagens, mas Lucas 12, do 35 ao 48, mais ou menos, ele exorta. Então isso, como um bom pai, né? Como um sacerdote, nós temos que estar aptos também a exortar em toda a sabedoria e em todo o amor, exercendo justamente aquele equilíbrio que a gente comentou, né, no início da nossa conversa. Um outro papel, ele supre, e aí óbvio, né, para muitos homens ele supre, mas quando a gente diz supre, a gente não vai abordar também somente as necessidades físicas, né, mas nós podemos falar também das necessidades emocionais. Um outro papel, já estou meio que na metade aqui, ele perdoa. Lucas 23:34, nós temos um exemplo de ele perdoa. E nesse ponto, né, a gente também tem que trazer, né, que nós não podemos ser tardios em perdoar. Então, no caráter de Cristo, nós também podemos encontrar isso, né. E durante nossos relacionamentos, claro que nós vamos exercer muito isso, né, o perdão, seja por algo que nos magoou, né, da mesma forma, nós podemos magoar o outro, né. Ele serve em João 13:1-7, ou Filipenses 2:4, mas é um papel claro do homem de servir. Então, servir a nossa esposa, nossos filhos, servir na casa do Senhor. Então, o Senhor te chama para ser servo, né? Então, sirva. Ele dirige, Lucas 9:23, pulando um pouquinho para ser mais rápido, ele intercede, e aí vem um ponto, né? Que muitos homens são pegos aí. Ele intercede. Onde muitos querem trazer esse papel aí para as mulheres, né? Claro, as mulheres aí são muito espirituais, né? É um papel muito forte que as mulheres exercem de intercessão, mas o Senhor também te chama para interceder, como a gente acabou de falar, por exemplo, quando o homem ora por sua esposa, muitas vezes ela se sente até mais amada do que com um ato de serviço. Então o Senhor te chama também para ser o intercessor por sua casa, por todas as dificuldades. E muitas vezes acontece batalhas espirituais, acontece algumas coisas que afligem, né, o seu lar, a sua vida, o seu trabalho. E às vezes o homem ele não se depara com o que disso está acontecendo, às vezes é falta de intercessão, né? E a intercessão, a oração, ela é algo muito importante, principalmente dentro do lar, porque ele traz uma aproximação, um aprofundamento entre o casal, uma intimidade muito forte, e é algo que só o Senhor ele pode nos dar, né, através da oração. Ele fortalece, em Lucas 8:22-25, ele é um exemplo do coração de Deus, ele ensina, né, se o Senhor te chamou para ser sacerdote, você vai ensinar. Então, quer você seja um teólogo ou não, meu amigo, o Senhor te chama para você ensinar, para você realmente ser um sacerdote do seu lar,
Porque cada dia ele vai te ajudar, vai te dar crescimento quanto a isso, né? Ele respeita a autoridade, mais uma, em Lucas 20, versículo mais ou menos 20 ao 26, nós podemos ver isso também, né? Então, nós como homens, né, devemos respeitar toda autoridade, principalmente também toda autoridade que possa ser delegada pelo Senhor, né? Ou, na verdade, toda autoridade é delegada pelo Senhor, né? Constituída pelo Senhor, né? Então, nós devemos, como homens, respeitar toda autoridade, né? Todos nós estamos sujeitos a autoridades. E, por último, ele é um opositor do pecado, né? Lucas 19:45, nós devemos realmente ser um opositor do pecado. E todos esses pontos nós encontramos, né, no caráter de Cristo, né? Usei como base alguns conteúdos que a gente utiliza, né, para dar alguns cursos da igreja, mas tudo isso que a gente falou, nós encontramos no caráter de Cristo. E é perfeito como a gente fala, começa a perceber essas características do caráter de Cristo, e às vezes nós começamos a nos analisar, será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Mas o Senhor nos chama para ser semelhante a Ele. Então nós devemos, como homens, assumir esse papel de ter todos esses caráteres, essas características, né? Sensacional. Aí tá aí uma lista para você copiar e deixar na sua cabeceira para conferir se está atingindo o padrão. Foi muito marcante para mim a questão da provisão que você mencionou, não ser só no sentido físico, né? O homem é chamado para ser esse provedor, não no sentido só físico, mas um provedor vou colocar nessas palavras, né? Um provedor de segurança, um provedor de saúde emocional, um provedor de ensino, de dar munição para a missão, né? Que os dois estão exercendo ali como casal. Enfim, sensacional. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Rodrigo, outra coisa que eu vinha pensando muito também, a gente te trouxe aqui porque sabia que você ia trazer boas contribuições, principalmente sobre o matrimônio, o papel do homem no matrimônio. A gente sabia que você ministrou o curso de noivos e tudo, e foi uma ótima escolha, já se mostrou aqui. Mas outra coisa que eu acho muito massa sobre o papel do homem também é essa responsabilidade não só familiar, não só em termos do casal, mas com relação aos filhos. Eu tenho pensado muito sobre isso esses tempos agora, naquele texto do Salmo 127, que como flechas, né? Os filhos são como flechas. E quando a gente entende a seriedade da missão, mais uma vez, o papel do homem ele ganha mais uma responsabilidade, um peso a mais de responsabilidade, porque ele está tendo que ser aquela figura de referência, né? Como o espelho de Cristo ali para a sua família e para gerar outros filhos que vão ser enviados a fazer a mesma coisa e continuar nesse bom ciclo, né? O que você pensa sobre a questão aí dos filhos? Na verdade, eu tenho pensado bastante, né? A minha filha está para nascer daqui a pouco, então o Senhor ele tem me confrontado bastante nisso, né? E aí traz a questão do sacerdócio, né? De como vai ser importante exercer esse sacerdócio que já vem exercendo, né? Muitas vezes assim, quando a gente entra no casamento, a gente já começa a exercer esse sacerdócio, né? E aí, quando vem os filhos, o sacerdócio vai se aprofundando mais ainda. E aí, como eu falei, né? O Senhor já te determinou essa função. Determinou todos os homens para ser essa função do sacerdócio. Você tenha estudo ou não, você achar que tem estudo ou não, mas você vai ter que assumir esse padrão, né? Essa tarefa que o Senhor te designou. Então, muitas vezes, o cara pensa que, por exemplo, está cansado do trabalho, passou o dia trabalhando, está bem cansado, às vezes ministrou o dia todo, né? Porque, como a gente gosta de falar, né? Que ministrar não é só estar ali pregando, né? Mas ministrar também é nosso exemplo de vida, é o nosso testemunho. E muitas vezes o homem passa o dia todo ministrando no seu trabalho, sei lá, na faculdade, e aí quando chega em casa, o cara já chega acabado, né? Querendo aquele momento para descanso, mas ele esquece que tem que ministrar a sua família assim que ele chega em casa também, né? Dar atenção à sua esposa, seus filhos. Isso é muito importante, porque você ser sacerdote do lar, você não tem descanso. É 7 dias na semana, 24 horas por dia, 365 dias do ano, e o Senhor te chama e te capacita para isso, né? E é um ministério que tem que ser desenvolvido dia após dia, né? Você precisa ser homem realmente de verdade para exercer esse ministério, porque não é um ministério fácil. Quando vem os filhos, que é o tópico que a gente está falando, principalmente, né? Porque o Senhor ele vai te ajudar a assumir essa posição, mas muitos homens, às vezes, erram e não assumem essa posição de liderança no seu lar, esses aspectos. Muitas vezes nós negligenciamos o estudo da palavra, na oração, mas
quando nós temos essa noção que é o nosso papel e a seriedade desse papel, nós devemos realmente buscar isso cada vez mais, aprofundar o nosso relacionamento com Cristo, buscar o crescimento, né? E cuidar e ministrar uns pelos outros, né? E quanto aos nossos filhos, a seriedade é muito grande porque nós queremos que os nossos filhos, né, principalmente se for homem também, se for gerado, queremos que ele tenha hombridade também, né? Se for mulher, que ela seja uma mulher única, né? Perante os olhos do Senhor também, mulheres, a característica que o Senhor espera dela também. E os filhos, eles replicam muito as atitudes, né? Que eles veem. Às vezes você falar, se você não der o exemplo, ele não vai seguir. É o exemplo de casa, né? Nós vemos muitos padrões geracionais negativos, infelizmente. Vemos famílias que têm padrões negativos, seja por exemplo, orgulho, cinismo, ganância, falta de humildade, desorganização, padrões financeiros negativos, ira, enfim, tantos padrões negativos que nós podemos estar falando, né? E esses padrões, eles acabam sendo geracionais, né? Engraçado que você falou isso aí, e muitas vezes o pessoal acaba olhando de relance assim, num primeiro olhar e pensa logo assim, não, maldição hereditária, a família toda sofre do mesmo mal. Mas é um negócio muito menos místico do que isso, né? Na verdade, são só posturas que vão sendo passadas adiante. É a figura de referência que aquela criança tem e ele vai aprender em cima daquilo dali. Isso. E a gente nem trata realmente como maldições, né, hereditárias, como a gente fala, mas são padrões geracionais. São padrões geracionais que pode ser cortado com você. À medida que o Senhor ele te instrui, ele vai te dando conhecimento, você identificar um padrão geracional negativo na sua família, você repreende e lute para acabar esse padrão geracional negativo. Pode ser o mais simples que seja, né? Às vezes, quando a gente discute sobre isso, muitas pessoas querem só identificar padrões super negativos, né? A ira, a agressão na família, dependência química, coisas do tipo. Mas muitas vezes pequenos vícios, pequenos padrões negativos não são percebidos, né? Então, por exemplo, um vício em novela, uma falta de atenção à família, né? Às vezes a pessoa fica assistindo, vai jogar, fazer alguma outra coisa, e muitas vezes a família não tem um tempo de qualidade, não tem um tempo com Deus, não tem uma comunhão. Querendo ou não, isso é um padrão negativo que tem que ser quebrado também. Não é só os padrões grandes, né? E eu digo isso porque quando a gente casa, você tem que fazer de tudo para não levar isso para o seu casamento. É uma coisa, primeiramente, você tem que ser completo em Deus. A pessoa que ela vai ficar junto com você, ela vai lhe complementar, né? E vocês ambos vão ser uma potência nas mãos de Deus, e esse casamento ele tem que ser um farol para muitas outras famílias. Mas para que esse casamento cada vez ele se torne um exemplo e um farol para muitas outras famílias, nós devemos tirar todos esses padrões negativos, porque cada um vai vir com a sua criação, né? Com seus padrões geracionais negativos, os bons também, os bons a gente potencializa, mas cada um vai estar com seu padrão negativo. E isso é importantíssimo, que seja quebrado, seja liberto, antes de você entrar no casamento, porque quando você entrar no casamento, para que vocês possam ter os próprios padrões santos e não os profanos, né? Cada vez mais nós possamos potencializar os padrões santos na nossa vida. Eu tive um padrão profano e até uma história engraçada. Eu acho que vale ser contado aqui no podcast. Conte, por favor, por favor. Nossa audiência depende disso, né? Tô brincando. O pessoal que já teve curso de noivos com a gente aí, ou que já conhece, tem mais intimidade com a gente, já deve conhecer essa história aí, que eu sempre conto e já virou quase com a marca registrada aí que a gente fala, né? Às vezes, quando a gente tem um choque de realidade quando vai entrar no casamento, né? Então, quando você é solteiro, eu digo por mim, eu trabalhava, chegava às vezes faculdade, trabalho, chegava em casa, estava esgotado, só queria descansar. Então, sentava ali no sofá e assistia alguma coisa. E pronto, o resto da noite era isso. Às vezes poderia tirar o meu tempo com Deus. Mas eu não me importava muito em ter que estar ministrando e fazendo alguma coisa. Ou seja, exercendo meu sacerdócio, mas principalmente na questão das responsabilidades que eu iria assumir, né? E aí, quando o homem casa, primeiramente, eu acho que quando chega aquele dia do casamento, vem aquele impacto. Pronto. As responsabilidades são minhas, né? E aí, a história é que são duas histórias, né, praticamente, mas assim se assemelham, elas se intercalam. Que a primeira, o começo é que no dia que eu me casei, um amigo meu, que se ele estiver escutando aí esse podcast, quem sabe, né, não sei se um dia ele vai escutar esse podcast, saiba que essa história está sendo espalhada por muitas pessoas. Até nas turmas, muitas pessoas já conhecem. Mas é uma frase que ele falou que me marcou muito, né, muito, muito, muito mesmo. Depois que eu casei,
Aí um dia ele chegou aqui em casa, né, veio me visitar, ele era solteiro, hoje ele já é casado, então ele já sabe do que ele falou no dia. E aí ele chegou, Rodrigo, como é que tá o casamento, cara? Como é que tá as responsabilidades? Ah, tá bem, tamo indo, o senhor tá me ajudando. Aí ele virou assim pra mim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é o casamento? Porque agora tu é teu pai, né? Agora tu é teu pai, cara. Tu é teu pai, porque, tipo assim, agora não tem mais ninguém por ti. Tu é o dono da casa, tu é o que era teu pai. É tu que resolve os problemas agora, se dá algum bucho aí, se tiver pra resolver, tu é teu pai. Aí como é tu ser teu pai agora? Isso me marcou muito. Eu fiquei pensando, rapaz, realmente, agora eu sou meu pai, né? E aí vem as responsabilidades, né? De realmente, aí a gente traz todas aquelas responsabilidades que a gente elencou com aqueles versículos, né? E da responsabilidade, muitas vezes o homem, quando dá aquele choque de realidade, pronto, começa a se tremer. Mas aí é entender que nós dependemos do Senhor, né? Todos os dias nós dependemos do Senhor, o Senhor nos dá força, e cada dia você vai se tornar o seu pai melhor, né? E assim, da mesma forma que você é teu pai, você vai se tornar, entre aspas, seu pai, né? Tem um outro líder nosso que quando ele viu a primeira vez que eu falei isso, ele bolou de rir, e aí ele complementou melhor ainda para fechar com chave de ouro. Ele falou assim, você não é seu pai, você é seu pai, mas ela não vai ser sua mãe, a sua esposa, né? Porque muitas vezes o homem, né, ele cai nesse erro, né? De praticamente agir como se estivesse dentro do seu lar e a esposa tendo que assumir o papel de mãe. E aí, a segunda história, né, que eu complemento, né, fora do que eu virei meu pai, infelizmente eu tive meus erros no casamento, principalmente na questão do sacerdócio, né. E aí, rapidamente, para concluir essa parte, para a gente entender a seriedade, como eu falei, né, que eu chegava do meu trabalho e meio que me largava ali, né. No começo do casamento, infelizmente, eu tenho um respaldo para falar isso, né, minha esposa me dá permissão, eu errei com isso, né. Eu chegava do trabalho e simplesmente me jogava no sofá, ou às vezes ia pro computador, fazia qualquer outra coisa e queria descansar e esquecia que eu tinha que ministrar minha esposa quando eu chegava em casa, eu tinha que cuidar dela, saber como ela estava, saber como é que ela estava espiritualmente, emocionalmente. E aí eu chegava e sentava lá. E aí nós tivemos alguns conflitos, né? Porque ao mesmo tempo que eu queria descansar, ela queria minha atenção, passou o dia, a gente passou o dia sem se ver, às vezes ela tinha os afazeres dela. Além de cuidar da casa, claro, a gente tem que ajudar, eu ajudava também, mas ela tinha faculdade, né, como psicóloga, ela tinha seus afazeres também, mas quando chegava no fim do dia, ela queria essa atenção. E simplesmente eu ia lá e queria meu tempo de qualidade só para mim e esquecia. E às vezes, muitas vezes eu cheguei a falhar com a questão do sacerdócio, de buscar a Deus, o cansaço apertava, essa nova rotina, né, que tinha chegado, essa nova vida que tinha chegado, mas o Senhor ele não tinha me chamado para isso. E aí eu falhei muito feio na questão do sacerdócio, tanto em buscar mais ao Senhor, buscar crescimento, cuidar da minha família, ministrar minha família. E aí, como eu falei, querendo ou não, homem, o Senhor te chamou para exercer isso. E aí, querendo ou não, o Senhor me pegou. E aí foi onde o Senhor tocou justamente onde mais me feria, né? Tive imprevistos financeiros, imprevistos de saúde, imprevistos na minha casa, e eu não entendi o porquê isso estava acontecendo. Eu não entendia. Eu sei o porquê isso está acontecendo, porque aquilo está acontecendo, até que um dia o Senhor ele falou em alto e bom tom para mim e eu me envergonhei. Ele falou, você não está sendo sacerdote do seu lar. Você não está exercendo seu sacerdócio. Por isso, tudo isso eu tenho permitido acontecer na sua vida. Nesse dia foi como um balde de água fria e um tapa na cara mesmo. E eu percebi que eu estava sendo meu pai, né? Eu tinha tido esse impacto na minha vida, mas esse impacto tinha sido tão grande que parece que eu tinha congelado, né? Então eu tinha esquecido de fazer as demais coisas que o Senhor tinha me chamado. E aí foi onde eu me consertei. E aí eu fui buscar mais o Senhor, comecei a mudar minhas atitudes, comecei a cuidar da minha esposa. Claro, ainda continuei com o meu tempo de qualidade, nós todos devemos e precisamos, né? Mas eu continuei ministrando ela, continuei buscando ao Senhor, continuei realmente fazendo aquilo que o Senhor me pediu, da forma daquelas características do caráter de Cristo. E por incrível que pareça, de uma hora para outra, os imprevistos sumiram, as coisas começaram a dar certo, a saúde veio, o Senhor abençoou no trabalho, o Senhor abençoou na minha vida espiritual, na minha vida, no meu relacionamento, no meu casamento, as brigas cessaram. Simplesmente, de verdade, eu poderia contar muitos testemunhos aqui que estouraria nosso tempo aqui, mas milagres aconteceram realmente na minha vida. Coisas assim, surreais, que você vê que estava acontecendo, que seriam soluções que demorariam dias, no outro dia simplesmente cessou, não acontecia mais. E tudo isso foi porque o Senhor me chamou para ser um sacerdote do lar e eu não estava exercendo isso.
Legal demais, cara. Ó, é Mateus 6,33 em ação aí, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Exatamente, e as exatamente. demais coisas, Deus cuida. Então é sensacional, porque eu gosto muito de conversar sobre esse tema agora que eu vou puxar, que é justamente essa integralidade, né? Nós não somos filhos de Deus só na igreja, nós não somos cristãos só quando estamos evangelizando, nós temos toda a nossa vida, ela deve ser em função do serviço a Deus, do amor a Deus, do amor ao próximo, e é tudo uma coisa só. Por exemplo, às vezes a gente usa esse texto, buscar o primeiro reino de Deus, e aí você se pergunta, o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Ah, não, é eu pregar o evangelho, é eu ir para a igreja, eu louvar o Senhor, é fazer discípulos. Ok, isso tudo é, realmente. Mas também é você ser um homem de verdade, você ser um sacerdote do seu lar, se dar atenção à sua esposa, servi-la, né? Digamos assim, treinar os seus filhos para serem futuros homens e mulheres que cumprem também esse mesmo papel. E tudo isso é um pacote só. E é sensacional ver na prática isso. Porque você mesmo disse, né? Quando eu comecei a realmente cumprir meu papel de sacerdote para o qual Deus me chamou no meu lar, as coisas começaram a dar certo. Funcionar direitinho como tem que ser, né? Muito bom. Eu acho que, assim, não sei quem está escutando a gente, mas se você talvez não está casado, ainda solteiro, não pense que essa preparação começa no dia do casamento, né? A gente aprende com o erro dos outros. Então, que a gente comece a nossa preparação de agora. Como a gente se prepara para isso? É orando, né? Senhor, como eu posso me tornar um homem melhor, né? Como eu posso ser mais parecido com a tua imagem e tua semelhança, né? Senhor, me faz ver que pontos eu estou errando, né? Onde eu não estou sendo realmente homem de verdade. Eu acho que fazer essa autoanálise é muito importante. E muito mais do que ser muito importante. Muitas vezes é muito difícil. Porque a gente acaba se munindo de um orgulho, né? E às vezes também a gente acaba se munindo de não, tá tudo bem, tá dando tudo certo aqui para mim. E o Senhor tem algo para nós, né? O Senhor já nos chama para que a gente olhe um pouquinho mais na frente e que a gente vá caminhando para ser mais parecido com Ele, né? Então, não se enganem, as coisas começam agora, né? A separação começa agora. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, que é muito forte, né? Que eu até esqueci do autor agora, mas ele fala, né, que o homem pode modificar seus hábitos, mas só Deus pode mudar a sua natureza. E é muito forte, né? Quantos hábitos errôneos, né, nós temos e temos que começar a curar de agora. Porque mais na frente, cada vez vai se tornando mais difícil da medida que a gente for deixando esses más hábitos de estimação, né? Nossos pecados de estimação, mas nós podemos mudar nossos hábitos, mudar a nossa rotina, tentar agir de forma diferente, mas enquanto nós não buscarmos realmente uma transformação através do Espírito Santo, nós não experimentaremos, né, essa mudança na nossa vida, né? E tantas características, né, que nós precisamos ter. E para atingir o máximo do nosso potencial é só através da sabedoria divina, né? Porque nós só podemos realmente ser grandes à medida que nós experimentamos uma vida através da grandeza da vida de Cristo na nossa vida. Nós não conseguimos ser grandes, né? Porque sem Deus nós não somos nada, né? E Deus continua sendo Deus acima de tudo. Então essa frase ela sempre me impacta muito, né? Que o homem pode modificar seus hábitos, mas só Deus pode mudar a sua natureza. É isso aí, galera. Estamos nos encaminhando para o final de mais um episódio. E que episódio, senhores? Eu digo senhores porque foi especialmente para vocês que nos ouvem, rapazes aí. E eu queria deixar aqui o nosso convidado finalizar com alguma consideração, algum conselho, alguma cajadada aí que você tem para dar nos rapazes. Fique à vontade, o público é seu. Amém. Quem sou eu, né? O Senhor que é por nós. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês, Willy, Luiz. Vocês são jovens abençoados por Deus, nós damos glória a Deus pela vida de vocês. Então, de verdade, foi um prazer. E se eu tiver alguma coisa para falar para os homens,
né? Eu acho que muita coisa já foi dita e muita coisa ainda poderia ser dita. Quando a gente fala de conteúdo de hombridade, a gente pode abordar tantas coisas, né? Quando a gente entra principalmente nas responsabilidades, no matrimônio, nos papéis, questões de trabalho, daria, acho que muitos outros episódios aí, né, Will? Com certeza. Mas acho que o Senhor, ele nos falou bastante coisas, foi ministrado pela vida de vocês e que o Senhor possa também ter nos usado para ministrar algo, né? E estou muito feliz por isso. Então, quanto aos homens, eu acho que eu diria que realmente que possam ter em mente, né, a certeza do seu propósito aqui na Terra, porque o Senhor te chamou para muitas coisas, né? Quando a gente fala sobre casamento, busque realmente no Senhor certezas quanto a isso, não queira se casar porque você se sente sozinho, para escapar de algum problema da família, algum problema pessoal, mas busque realmente propósito no Senhor para esse lado, essa questão de relacionamento na sua vida. Se liberte de todos os padrões, né, geracionais negativos que não fazem bem para sua vida, né, para que você consiga se tornar realmente um homem, né, com o caráter de Cristo. Desenvolva realmente padrões santos de tudo que a gente falou aqui. Saiba que como homem você foi chamado para ser um líder, não um ditador, um líder, né? Um líder que exerce, né, a sua liderança com os seus liderados em amor, com todo equilíbrio, como a gente falou, né? O equilíbrio é a chave para tudo, né? Então, saiba dizer as palavras certas, com as atitudes corretas, no momentos certos, que o Senhor vai te abençoar, né? Viva realmente uma vida digna, né? Que é isso que o Senhor quer para ti, como fala em Colossenses 1:10, se eu não me engano, e realmente dependa e busca da ação de Cristo, para que você possa tirar todo o padrão indesejado que não faz parte da hombridade que o Senhor quer para a tua vida, né? Seja completo em Deus, seja homem, realmente tenha hombridade, né? Onde no mundo hoje moderno, o padrão do homem é fugir, seja um homem que assuma as suas responsabilidades de liderança que o Senhor te chamou. E acima de tudo, você é líder, mas você também é mordomo. Tudo que o Senhor te entregar, a sua família, seus filhos, seu trabalho, tudo é do Senhor. Seja encontrado como um mordomo fiel, honrando tudo aquilo que o Senhor te deu, né? Então, que cada vez nós possamos buscar ser mais homens, né? Seguindo o exemplo de Cristo. Na sociedade de hoje, né? Cada vez se faz mais necessário que Deus imprima nos homens a imagem de Cristo, né? E apague aquela imagem do velho homem, né? Então, que nós possamos buscar pureza física, mental, espiritual, que nós possamos plantar boas sementes nos nossos relacionamentos, né? Onde quer que nós estejamos, na verdade, no nosso trabalho, sabendo que se a gente for entrar no conceito da semeadura, né? Nenhuma semente plantada ela é neutra. Então, que nós possamos realmente plantar boas sementes, né? Como Cristo plantou enquanto esteve aqui na Terra e continua plantando nossos corações. Então, aceite as suas responsabilidades, porque aceitar as responsabilidades é uma das maiores provas de maturidade. E é isso que o Senhor nos chama, né? Para ser homens com hombridade, homens maduros, porque a maturidade é um aval, né, para o verdadeiro homem. A imaturidade ela leva ao pecado, mas a maturidade em Cristo Jesus vai nos levar a níveis para atingir realmente o máximo da nossa hombridade. Então, seja o homem que Deus te chamou para ser. Glória a Deus, glória a Deus. E uma palavra final dessas, ela merece ficar com destaque aqui no final. Então eu vou ser bem breve para nós encerrarmos. Gente, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por nos acompanhar mais um episódio e ficamos por aqui até que o Senhor venha. Maranata. Barba pronta, sem camisa xadrez, cabelo assanhado do trabalho, é natural mesmo. A realidade, a hombridade é isso aí.